Olá, tudo bem? Boa noite. Hoje vamos conversar com o Márcio Baena sobre o mercado financeiro, como gerar dividendos e riqueza, né? E vamos ver no que a turbulência aí da pandemia prejudicou esse mercado e como está se reerguendo. Márcio, antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse para a gente começar aí o nosso bate-papo. Oi, pessoal, muito boa noite, como vai? Tudo bem? Bom, eu sou Márcio Baena, né? Eu sou sócio-diretor da Ação Brasil Investimentos, que é a nossa empresa que a gente tem aqui o Márcio Carneiro como sócio. A gente tem 15 operadores na empresa aqui na região. A gente representa a XP Investimentos, aqui na região norte já há 10 anos, um pouco mais de 10 anos. O que a gente faz basicamente é tirar as dúvidas das pessoas em relação a investimentos, executar ordens e montar portfólio de investimentos. Então, o assessor de investimentos, ele não é um consultor, então ele não vende a informação, a não ser que a gente faça algum tipo de curso, docência, enfim, já é um outro negócio, mas o nosso trabalho em si, ele é feito para executar ordens e tirar dúvidas. Basicamente é isso. E somos profissionais autônomos, então todos nós somos independentes, somos empreendedores. É como se a gente tivesse aqui a TV Liberal e a XP, a Globo dos investimentos. É como se fosse uma afiliada. Então é basicamente isso que funciona. Estamos inseridos no mercado financeiro, bem no pulso do mercado financeiro, sentindo todos os produtos e todos os mercados e observando todos os lados, sendo que o nosso posicionamento no mercado de investimentos é ao lado do investidor. Então, diferente de outras instituições financeiras, como os bancos que a gente conhece, né, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander e assim por diante, os bancos, por natureza, eles precisam comprar barato e vender mais caro. Se tiver algum empresário aqui, vocês vão entender isso mais facilmente do que eu. É claro que todo empresário precisa comprar muito bem para poder vender melhor ainda, e assim ele tem o ganha-pão dele. Dos bancos é a mesma coisa, só que a matéria-prima dos bancos é o nosso dinheiro. Então, é claro que a gente, como fornecedor de dinheiro para os bancos, a gente tem que dar valor para cada centavo. A ideia é não entregar barato esse dinheiro para os bancos. Por mais que a gente queira ter um bom relacionamento com eles, a gente tem que evitar desperdiçar dinheiro, senão o nosso esforço em juntar dinheiro vai ser muito maior. A gente tem que prezar, obviamente, o nosso lado. Então, a gente está do lado de cá do balcão querendo valorizar o dinheiro. E os bancos, por natureza, têm um conflito de interesse que é: eu não posso pagar muito pelo dinheiro do investidor, porque eu vou ter que comprar esse dinheiro do investidor para poder vender para quem precisa por meio de um empréstimo. Então, literalmente, é essa que é a natureza das instituições financeiras. Então, os bancos, eles estão do lado de lá precisando comprar o dinheiro barato para poder vender o dinheiro mais caro, e as corretoras estão aqui como distribuidoras de tudo que o mercado financeiro oferece. Isso inclui aí papéis de renda fixa, fundos de investimentos, previdência, seguro, bolsa de valores, dólar, ouro e assim por diante. Então a gente tem basicamente tudo que o mercado financeiro oferece e a gente tem a liberdade de poder escolher o que for melhor. Então, basicamente é isso que a gente faz, que é ficar garimpando onde colocar o dinheiro, de acordo com a expectativa das pessoas. E hoje, por conta disso, né, a gente mudou então a forma como as pessoas lidavam com o dinheiro no Brasil. Já tem aí mais de 2 milhões de pessoas investindo só pela XP Investimentos, fora as outras corretoras, enquanto que em outros países, como os Estados Unidos, 78% da população já investe em corretora, como a Charles Schwab, a Liberty, outras corretoras, e outros tipos de instituições aí pegam uns 10%, e os bancos ficam só com 6% do mercado americano. No Brasil, é o contrário, a XP tem 6% do mercado brasileiro, e aí os bancões aí devem estar aí na casa de uns 75%, e todos os outros bancos lá perto de uns 6% também. Então é assim que hoje está o dinheiro do brasileiro. Muitas pessoas ainda
recebem o seu salário, vendem uma casa, o dinheiro cai na conta, e aí aplica por lá mesmo no banco, no que o gerente do banco que já lhe atende vai lhe oferecer. Não que o gerente do banco seja um profissional ruim, longe disso. Talvez alguns dos gerentes de bancos aqui podem ser familiares de vocês, pode ser a sua esposa, a gerente do banco. Por melhor que a pessoa seja, ela vai ficar limitada aos produtos do banco. Então, ela só vai vender o produto do Bradesco se ela trabalha no Bradesco e assim por diante. Eles nunca vão vender o concorrente. É diferente da XP, que a gente tem a liberdade de poder escolher. O próprio agente autônomo de investimentos, que é a nossa profissão, a gente já tem essa liberdade por natureza. Antes, a gente só operava na bolsa de valores. Até 2014, por aí, 2015, a gente só operava na bolsa de valores. De 2015 para cá, a XP virou um supermercado de investimentos, um shopping center, onde estão todas as marcas e todos os produtos. Então, ela se tornou a primeira grande plataforma aberta onde todas as instituições podem vender os seus produtos aqui com a gente. E aí, claro, você que é investidor, que está com um dinheirinho ali, 10 mil reais, 50 mil reais, você vai pegar esse dinheiro e vai olhar para o mercado e vai falar, puxa, qual é o banco que quer pagar mais pelo meu dinheiro? Santander, tu quer pagar quanto? Votorantim, tu vai pagar quanto? Safra, tu vai pagar quanto? E aí a gente, então, vai provocar a comparação. Pelo simples fato da gente passar a comparar, a gente já ganha. Porque se a segurança é a mesma e a gente vai encontrar algo que vai pagar mais, é claro que é melhor para a gente. Então, a gente vai aumentar o nível de segurança e vai ganhar mais. Então, a gente ganha em segurança pela diversificação e ganha mais pela comparação. Então, são duas coisas bem importantes que a gente faz para desenvolver o mercado de capitais no Brasil, que é fazer com que as pessoas valorizem cada centavo, que isso não existia antes. As pessoas aplicavam lá porque rendia mais de 1% por mês, então tá bom. Até a poupança rendia quase 1% por Tempo da mês. inflação, então, né? Era um danado a poupança, né? Exato. Hoje em Aí, dia não tipo, é é mais claro que aconselhável investir na poupança. Isso nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente, né? O tipo de investimento. Mas eu queria sim, que você falasse para a gente o que precisamos saber e entender para ser um investidor financeiro. é muito importante as pessoas terem um parâmetro mínimo de quanto que o dinheiro precisa render. Tipo, qual é o salário mínimo do trabalhador brasileiro? Não é o salário mínimo R$ 1.000, né? Então a gente sabe esse parâmetro. Então a gente sabe que todo mundo tem que ganhar no mínimo R$ 1.000, porque o governo determinou isso. No mercado de investimentos é a mesma coisa. O que o governo determinar vai ser, digamos, o salário mínimo do dinheiro. O salário mínimo do dinheiro, então, é a taxa básica de juros. É a O que o Selic? Copom lá, a tal da Selic, exatamente. O que o Copom determinar, que é o Conselho de Política Monetária, que é o ministro da Economia que determina, aí aquilo ali é o salário mínimo do dinheiro. A taxa Selic, só para a gente ter uma correlação, não sei se tem médicos aqui, mas uma comparação bem esdrúxula, mas faz sentido. A taxa Selic funciona como um remédio, como um Tilenol, e a inflação é a febre. Então, quanto maior a inflação, maior tem que aumentar a dose do remédio. Então, se a inflação está lá embaixo, a dose do remédio não precisa ser muito alta. Então, em Primeira vez na 2015, história nós estamos com deflação, na verdade, né? Esse pois é, então a gente já está é num outro deflação. cenário, bem diferente até. Então, vamos imaginar que em 2015 a inflação estava quase 11% e o governo estava pagando 14,25% em taxa de juros básica. Só que a gente não estava ganhando 14,25%, a gente estava ganhando mais na renda fixa. A gente estava ganhando 18, 19, 20 na renda fixa. E a poupança estava dando 8. Então, com a poupança dando 8 e a inflação em 11, todo mundo perdeu 3. Isso é deflação. Mas isso é um calote, na verdade. É uma espécie de calote inflacionário que atingiu o bolso de todos os brasileiros que têm dinheiro na poupança. Que é muita gente, muita gente.
porque a facilidade de se ter acesso à poupança sempre foi maior, porque é exatamente aí que os bancos compram um dinheiro barato para poder vender o dinheiro mais caro. Então, a poupança vai financiar a habitação popular. Então, quem colocar dinheiro na poupança vai receber 70% do que o governo paga. Então, sempre foi assim. Não foi uma invenção de agora. Sempre foi 70% o que o governo paga. Então, 30% a menos do que o governo paga. Então, beleza, sempre foi assim. Só que as pessoas não paravam para fazer conta. E o pior é que naquele momento, o que era muito ruim, hoje é bom. Porque a poupança antiga era 0,5% por mês, né? Fixo. Era Fixo. 0,5% fixo por mês, mais a TR, que é a taxa básica, a taxa referencial. Então, a TR basicamente é zero, mas os 0,5% dava 6,5% por ano na poupança. O que hoje é um fenômeno, é uma rentabilidade muito elevada. E quem tem dinheiro na poupança antiga está se dando bem. Está se dando bem, Mudou a porque é uma regra, renda mas não fixa. mudou. Quem tinha dinheiro aplicado anteriormente continua valendo a regra anterior, é isso? Continua valendo. Quem já estava com dinheiro lá até 2012, foi até junho de 2012. Quem tinha dinheiro na poupança até junho de 2012 ainda está valendo. Então, uma excelente aplicação, só tira se precisar. Mas, tipo, comparando o que a gente tem hoje em dia, é muito superior. Agora, claro, caiu em desuso, né? Então, Sim. hoje em dia, a gente basicamente não vai mais usar a poupança para nada. A poupança é uma ferramenta de correção da inflação e muitas das vezes ela nem consegue fazer isso. A nossa referência é o Tesouro Nacional. Então, voltando ao cerne da sua pergunta, o que a gente precisa ter como referência é: o meu dinheiro tem que render o que o governo paga pelo próprio dinheiro que ele imprime. Então, é o Tesouro Nacional que é a referência. Então, se eu aplicar meu dinheiro no Tesouro Nacional, beleza, já está começando bem. No mínimo daí para cima. Menos do que isso não faz sentido. Então, eu preciso de uma reserva de emergência. Eu tenho que ter aqui 20 mil, 50 mil, 100 mil reais acumulados, porque é 6 meses, um ano do meu salário. Então, é minha reserva de emergência. Eu vou colocar isso na bolsa? Não, é só reserva de emergência. Não pode colocar na bolsa. Não pode correr Você risco. vai colocar onde? Vai correr risco? É desnecessário. Tem que colocar em fundos que compram título público. Você não precisa comprar o título público direto, se você, obviamente, pode deixar no automático, e a ideia do automático é colocar num fundo. Se você quiser comprar direto, aí você vai escolher o papel, o vencimento, a quantidade, aí vai ficar caindo juros, aí você vai ter que reaplicar, tem a taxa de custódia que tem que ficar pagando a cada 6 meses. Então, é uma gestão mais ativa. Comprar direto é para quem é mais ativo nos seus investimentos, o que é uma minoria. 20% só das pessoas que investem é que são ativos nos seus investimentos. 80% das pessoas, elas já preferem o automático, porque, querendo ou não, o foco delas é no trabalho delas, é na família delas, é na saúde dela. Aí a saúde financeira, ela prefere terceirizar para fundos, para gestoras, para outros especialistas e assim por diante. Mas ainda tem 20% das pessoas que gostam de ir lá e elas escolhem e compram direto, assim. Sempre vai ter. Legal. A gente quer agradecer aí a Andréia, né, que está com a gente também. E lembrando que vocês também podem participar fazendo perguntas para o Márcio, tá? Sobre gestão financeira, sobre mercado financeiro. Márcio, como gerar renda extra e ter acesso a negócios de investimento financeiro? Nós, pobres mortais, não estou falando daqueles mega operadores, aquelas pessoas que já estão lá no mercado financeiro, que já estão lá na bolsa, mas os simples mortais, como gerar renda extra e ter acesso a negócios de investimento financeiro. Sim, sim. Renda extra é a ideia de viver de renda, né? Então, se a ideia é viver de renda, não é essa a ideia? A renda extra é Não, viver de nem renda? tanto, Seria Márcio. A isso? minha pergunta é assim, tá, eu tenho uma empresa pequena que ela consegue um lucro e esse lucro eu tenho que fazer ele girar, me dar alguma renda extra para mim não ficar com o dinheiro parado. Tá? Não se trata de também viver de renda.
Porque para hoje em dia, para viver de renda, a pessoa tem que ter um capital de investimento alto, né? Vamos combinar. Mas eu digo assim, para você conseguir, em vez de colocar na poupança, como a gente falou antes, ter uma renda extra no mercado financeiro. A melhor forma de se criar uma renda extra é olhar para ativos que gerem juros, que criam dinheiro, que criam fluxo. É muito comum a geração dos nossos pais, eles compravam muitos imóveis, porque o mercado financeiro no Brasil era incipiente. Então, o brasileiro como um todo, ele naturalmente foi levado para o mercado imobiliário, não é? Então, a primeira coisa que as pessoas fazem para ter uma renda extra, muitas vezes, é comprar um kitnet, comprar um apartamento pequeno e colocar para alugar. Aí gera uma renda extra, uma renda no automático. Aí, bom, sem trabalho nenhum, entre aspas, né? Porque o inquilino sempre vai te dar trabalho, né? Vai gerar uma renda ali. Mas, querendo ou não, sempre tem um risco do inquilino, do imóvel, do condomínio, da prefeitura fazer uma obra na porta do prédio, aquele negócio todo, o prédio ficar velho, né? E assim por diante. Toda dor de cabeça que um imóvel merece. E aí, se a gente olha para o mercado financeiro, eles mastigaram o que o mercado real de imóveis faz e selecionaram a fina flor do mercado imobiliário e jogaram no mercado financeiro. Então, hoje, no mercado financeiro, a gente tem os fundos imobiliários, que são veículos que compram prédios selecionados, que, claro, para ter essa seleção tem que ter um bom inquilino, contratos de longo prazo, de 10, 15 anos de aluguel. O inquilino tem que ter um bom histórico e assim por diante. Então, se a gente pensa em criar um negócio, tipo, comprar como se fosse a ideia de uma vaca que vai ficar te entregando um leite todo mês, que tu vai vender esse leite, tu vais ganhar um dinheiro com esse leite, e de vez em quando vem um bezerro, é essa a ideia de ter um fundo imobiliário. No Brasil se chama fundo imobiliário, nos Estados Unidos se chama REIT, que é o Real Estate. Então a gente pode, lá é muito mais maduro, tem mais de 8.000 fundos imobiliários lá no padrão deles. Aqui no Brasil deve ter aí uns 180, 170 fundos imobiliários, dos quais só uns 30 têm uma liquidez muito boa, porque tem muitos deles que são basicamente bem exclusivos, bem fechados. E antigamente eram veículos só para quem tinha muito dinheiro, e hoje é a principal forma de democratização dos investimentos. Boa noite, Wesley. Tudo bem? Legal. E aí, claro, Temos o Alberto aí dá Vilar aí, para... gente também, né? Alberto, pode fazer perguntas, viu? Fica à vontade. Márcio, como devemos aplicar e ter lucro no mercado financeiro? Aí a gente tem que casar primeiro com um perfil, né? A gente tem que saber qual é o propósito do que você gostaria de fazer. É claro que, se a gente for pensar em riqueza, a gente tem que pensar naquele pilar de gastar bem, saber ganhar dinheiro e saber investir melhor. Então, é sempre um pilar que a gente sempre defendeu aí desde os primórdios da XP. A XP Educação nasceu disso há 19 anos, em que a gente falava para as pessoas, você precisa, obviamente, gastar menos do que você ganha, precisa, obviamente, gerar mais renda, trabalhar e ganhar mais. E, claro, saber investir. Para investir bem, a pessoa tem que definir um propósito. Normalmente, as dúvidas que surgem com a gente é: Márcio, eu tenho um dinheiro aqui, eu sei que não é muito, mas é todo o dinheiro da minha vida, e eu estou usando esse dinheiro para acumular porque eu vou pagar as chaves de um apartamento daqui a 2 anos. Então, quando a pessoa já define o objetivo dela, isso é muito importante para a gente que trabalha com estratégia. Então, a gente que conhece todos os produtos do mercado e todos os tipos de investimentos, a gente consegue filtrar aquilo baseado no perfil ou na demanda da pessoa.
Uma certa vez eu reuni com um médico que ele é oncologista, ele é um dos maiores oncologistas do Brasil, do Albert Einstein, tudo, paraense. E aí ele estava me falando que há 10 anos atrás, na oncologia, eles tinham 30 remédios diferentes para todo tipo de paciente. Hoje eles têm 350 remédios diferentes para todos os tipos de doença. Então, o trabalho deles é muito em entender como é que está ali o diagnóstico da pessoa para saber o que receitar para ela. O nosso papel é muito parecido com isso. A gente precisa entender em que fase da vida a gente está, quanto de dinheiro a gente tem, qual é o nosso propósito. Eu quero viver de renda, eu quero me aposentar, quero criar minha reserva de emergência. Eu sou conservador. Não, eu sou conservador, mas, poxa, é horrível esse conservadorismo, porque não rende mais nada. Então, eu quero começar a arriscar um pouquinho. Então, eu me considero moderado. Então, eu posso, sim, arriscar um pouquinho. Aí eu trabalho numa empresa, eu recebo em dólar, então eu já tenho boa parte da minha renda em renda variável. Ou não, eu quero conhecer as maiores empresas do país, eu quero comprar ações, eu quero investir nas empresas e ganhar muito. Se o mercado continuar crescendo, eu quero ganhar cada vez mais. Eu não vou usar esse dinheiro tão cedo, então eu quero a minha aposentadoria bem gorda. Esse cara já tem um perfil mais agressivo. É impossível você ter um perfil arrojado ou mais agressivo e pensar no curto prazo. Quantos Essa perfis frase é nós muito temos importante. no mercado financeiro? Quantos perfis e explica um pouquinho cada um deles aí para a gente entender. Aquelas pessoas que precisam do dinheiro no curto prazo, ou seja, elas precisam de previsibilidade. Elas precisam do dinheiro daqui a pouco ou em pouco tempo. Ou pode ser também que elas tenham pouco dinheiro, então elas podem precisar daquele dinheiro. Então, querendo ou não, essas pessoas elas são conservadoras. Quem é conservador precisa de liquidez e previsibilidade. Aí o cara que já pode pensar de uma forma mais escalonada, tipo, eu já posso pensar em vencimentos, tipo, eu posso aplicar agora e eu só daqui a um ano, quando o dinheiro cair na conta, eu vou pensar o que fazer com ele. Ou 2 anos, ou 3 anos, ou 5 anos. Então, se a pessoa já pode pensar de forma escalonada, ou até mesmo reservar uma parte do dinheiro que ela tem para o longo prazo, para o médio prazo, ela já pode ser considerada moderada. E aí, o investidor mais agressivo é aquele que quer entrar na bolsa, que quer um capital especulativo, uma parte do dinheiro especulativo, 5, 10% do total para fazer operações de curtíssimo prazo, para poder ganhar muito ou não. Ou aqueles que quer realmente ser dono das principais empresas do país, aí vai ter lá 50%, 60%, até 70% do patrimônio total comprados em ações de empresas, com propósito de ganhar dividendo, pensando na aposentadoria mesmo. Então, essa pessoa realmente está olhando para o horizonte de 10 anos, está olhando para o horizonte de 15 anos. Aí, essa pessoa ela pode ser, sim, mais arrojada, como a gente considera agressiva com os investimentos. Legal. Márcio, tem uma pergunta da Andréia, através do chat aqui. Qual seria hoje o melhor investimento para um perfil conservador? A gente tem que pensar no tempo. Se você for pensar numa liquidez, tipo, eu posso precisar do dinheiro a qualquer momento, sei lá, entre 3 meses e um ano. Bom, o mercado de renda fixa abre às 10 da manhã e fecha às 3 horas da tarde, todo santo dia. Aí, todo santo dia, todos os bancos do Brasil e até mesmo bancos internacionais vão para o mercado para captar dinheiro. E pode ser que um determinado banco coloque uma taxa muito alta por um prazo curto. Ou seja, pode ser um banco, o maior banco do planeta. Por exemplo, pode ser o ICBC, que é um banco chinês, é o maior banco do mundo. É um banco que não é conhecido no Brasil, é um banco que não tem agência no Brasil, mas ele pode simplesmente precisar de 50 milhões de reais para emprestar para alguém que quer levantar uma ponte. Aí o que ele vai fazer? Ele vai procurar a plataforma da XP e vai emitir um papel de renda fixa pagando uma taxa muito alta, acima de todo mundo, por um prazo curto. E você, como investidor, vai falar, legal, eu quero esse. Aí você vai escolher. Então, depende muito do mercado, mas uma coisa que eu posso dizer, qual é a melhor aplicação? É do momento, no dia em que você tiver o dinheiro disponível, você vai olhar para o mercado e vai ver qual é o banco que vai estar pagando mais.
A gente só descobre assim. Aí, certeza da vitória é olhar o mercado às 10 da manhã e ver o que tem de bom no prazo que você for escolher. Ah, eu quero uma liquidez, eu quero só para daqui a um ano. Bom, daqui a um ano pode ser o Banco BMG. Aí, se eu precisar do dinheiro entre 6 meses e um ano, pode ser um BNP Paribas, o Banco Francês. Aí, se eu precisar daqui a 3 meses, pode ser o Polpex do Exército. Eu não sei, entendeu? Então, depende do prazo em que você for aplicar. E aí, então, a melhor resposta para isso é saber o momento em que a gente vai usar o dinheiro. Se a gente sabe mais ou menos quando a gente vai usar o dinheiro, ou seja, a função daquele dinheiro, a gente consegue descobrir qual vai ser a melhor aplicação. Então, o tempo é mais importante, inclusive, do que a quantidade de dinheiro. Alguns dos nossos maiores clientes têm lá 70, 80 milhões de reais em dinheiro. Mas, tipo, um deles tinha 20 milhões de reais numa LCA do Bradesco há muito tempo, rendendo pouquinho. Por que a pessoa deixa lá? Porque ela vai precisar na indústria que ela tem. A qualquer momento ela vai precisar para renovar o estoque. Então, é essa a necessidade. E aquela pessoa que, tipo, tem um outro cliente que ele é representante comercial, que ele sempre teve perto de 50 mil reais na conta corrente. Sempre. Aí o fluxo entra e sai dinheiro, entra e sai dinheiro, entra e sai dinheiro, mas sempre teve uns 50 mil ali na conta. Pode ser que ele vá precisar ou não, mas sempre teve 50 mil na conta ali. Essa pessoa deveria ter colocado dinheiro numa aplicação de resgate de D mais zero, em que o dia em que ela pedir, vai cair o dinheiro na conta no mesmo dia. E aí pode ser um fundo de investimento. Aqui com a gente, talvez você tenha, a gente tem recomendado muito o Trend pós-fixado e o Sul América Exclusive. São dois fundos que compram Tesouro Selic e CDBs e que dá resgate imediato, D mais zero. E a aplicação mínima é muito baixa, qualquer pessoa pode investir lá. São excelentes fundos e a gente usa para os grandalhões, usa para os pequenos, todo mundo usa esse fundo. Muito seguro, muito estável, não oscila. Nem no Corona agora oscilou. Você deve ter visto isso, quem investe aqui já sentiu. Agora na crise do Corona, todos os fundos de renda fixa, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, sacudiram. Sacudiram, inclusive negativamente, caíram lá 2%, 3% alguns, e aí eles estão voltando a subir agora. Isso foi um grande susto, porque foram fundos que nunca oscilaram na vida, eles só subiam. Era assim, super estável. Aí, de repente, veio o Corona e, pela primeira vez a gente viu a renda fixa desvalorizando. Teve impeachment, teve Joesley Day, teve greve de caminhoneiro, eleições. Já teve um monte de crise aí no passado e a gente nunca viu esses fundos oscilando. E tem fundos nossos que têm 20, 30 anos, que existem já há muito tempo. Só que agora, nessa crise do corona, no mundo inteiro teve um problema de liquidez. Um problema de liquidez, ou seja, todo mundo querendo resgatar o dinheiro e não tinha quem comprasse. E aí os papéis se desvalorizaram. Mas explicando o que aconteceu em miúdos, é como se fosse uma tempestade em que todo mundo para no posto de gasolina, mas a velocidade da viagem é 100 km por hora. Então, a velocidade da viagem é 100 km por hora, mas todo mundo parou no posto por causa da chuva. Aí a chuva passou e agora a gente está voltando a percorrer essa viagem, mas a 120 por hora, porque a gente precisa terminar a viagem em 2 horas. Então, são 200 quilômetros em 2 horas. Então, como a gente ficou parado no posto, a velocidade agora tem que ser maior. Então, os fundos que antes caminhavam a 100 km por hora, que deram essa recuada com corona, agora a volta tem sido a 120 km por hora. Não é à toa que fundos que antes que rendiam 0,6% no mês, agora estão rendendo 0,9%, 1,2%, 1,1%. Que a velocidade deles de recuperação é maior, claro, porque tem que voltar ao patamar inicial, antes da crise, né? É isso que tem para acontecer. Sim, Márcio, à tudo vontade. bem, Márcio? Tudo bem? Tudo bem. Vilar, Alberto Vilar, sou tio do Anderson. Opa, tudo bem, mano? E Como filho vai? do Antônio Vilar, que já fez com você alguns investimentos. O Dorivan é que dá esse deixar aqui para nós. Márcio, é óbvio que nós estamos vivendo um momento, eu queria aproveitar o que o Dorivan colocou, e como a gente não tem a linguagem financeira do ponto de vista desse modelo de investimento, então são muitas portas. Exemplo, nós temos a porta
disso que você falou, desse fundo emergencial, né, que eu posso, a qualquer momento, ir lá e resgatar. Obviamente que a rentabilidade é menor pela questão do prazo. Tem também aquela coisa de você colocar uma aplicação de longo prazo, 10, 15, 20 anos, e aí realmente você vai ter que deixar aquele dinheiro reservado lá, seja para os diversos modelos de aplicações, né, fundos, enfim, tem a bolsa, tem o dólar, tem o ouro. Ou seja, eu queria que tu me desse uma ajuda aqui. Está faltando, então, a gente entender isso melhor, como que se faz uma educação financeira? É isso. É preciso. Eu tenho meus 60 anos. Eu não sei se eu consigo, nos próximos 30 anos, aprender tudo isso que você, tão jovem, eu vejo, já tem. Pelo menos nem os cabelos brancos você tem ainda. Nós já temos aqui, né, Dorival? Mas eu quero te perguntar assim, Márcio, o que você fala para nós, os meus filhos hoje, de todos eles, eu digo para eles, olha, vamos fazer uma poupança daquilo que é o rendimento de vocês. Quando eu falo poupança, eu não quero dizer necessariamente a caderneta de poupança, eu quero, faça uma reserva. Você tem, eu sou sócio, eu tenho também conta na XP, e eu vejo lá, você pode entrar com R$ 500 todo mês, R$ 1.000 todo mês, e gostando disso, você pode estar alavancando, não é isso? Então, eu queria que você, por gentileza, desse essa ajuda para nós. É por aí, é pela educação financeira que a gente vai começar a identificar essas oportunidades, porque anteriormente nós éramos muito medrosos. A Selic era muito alta, então era um carnaval. Todos os dias era um carnaval, não é isso, Márcio? Hoje a Selic está baixa, então a poupança, que seria o grande conservadorismo financeiro do Brasil, não existe mais. Só existe no sentido de você dizer, olha, deixa aqui que eu não quero perder, mas do ponto de vista de rentabilidade, não existe mais a poupança, não é isso? Eu queria que você me ajudasse, então, e a todos nós aqui do grupo, esse novo entendimento. Olha, os imóveis estão caindo de preço, muitos locatários estão entregando os prédios, muitos de nós fizemos o que você falou, comprou imóveis para partir da rentabilidade dos aluguéis, ter a sua própria, entre aspas, aposentadoria, rendimento e tudo mais. Só que isso tudo foi atropelado, não foi só no Brasil, aqui em Belém, foi no mundo inteiro, né? Então, eu queria que você, por gentileza, descrevesse a importância que tem desse nosso momento de educação financeira. Tá ok, Márcio? É claro que, pelo simples fato de vocês já estarem conversando sobre isso, já é um passo absurdamente relevante. A maioria das pessoas nem se interessam por isso, a priori, a prioridade. Tipo, parece que é um exercício constante nosso. Então, a gente começou com a educação financeira lá atrás, e aí eu tenho 36 anos agora, mas a educação financeira sempre foi o nosso foco. No mínimo, conversar e a provocação em fazer as pessoas compararem. É claro que é a prática que vai fazer a gente aprender muita coisa, mas não experimentem as coisas. A ideia de experimentação pode te levar a te expor a riscos desnecessários. Se a gente sabe qual é a nossa, se a gente sabe qual é a nossa, nosso propósito em investir, tem algum cachorrinho com fome aí. Aqui em casa tem também, mas ele fica quietinho, né? De vez em quando a gente prende ele. Mas assim, qual é a ideia? Se a gente sabe o que a gente quer fazer com o nosso dinheiro, aí a gente vai partir para o que a gente pode fazer com o nosso dinheiro. Porque, eu posso investir em ouro, eu posso investir em dólar, posso investir fora do Brasil. Nós somos consumidores globais, mas nós somos investidores locais. Não sei, fica claro porque a gente usa o celular da Samsung, o nosso computador é da Dell, o sistema da Microsoft, ou seja, qualquer coisa a gente digita no Google, as nossas redes sociais do Facebook, a gente consome no McDonald's, tudo fechou, mas o delivery do McDonald's estava lotado. Então, a gente consome globalmente, mas a gente investe local. Então, só 1%, menos de 1% dos brasileiros tem investimentos fora do Brasil. Então, e o público da XP é esse 1%.
que são as pessoas que têm dinheiro para investir. Mas, querendo ou não, 50 milhões de brasileiros têm algum tipo de investimento, né? A gente tem aí 120 milhões de brasileiros na população economicamente ativa, 30 milhões de desempregados, 60 milhões de pessoas são deficitárias. Elas não têm dinheiro, elas têm dívidas. Bom, mas pelo menos 40, 50 milhões de pessoas estão positivas, não têm dívidas e têm algum dinheirinho. Clientes do Banpará têm em média R$ 7.000 na poupança. Clientes do Banpará têm em média R$ 7.000 na poupança. Dados reais, tá? Mas clientes da XP têm em média R$ 300.000. Então, o nosso público, é claro, é um público mais sênior, são pessoas que realmente sabem que precisam investir o dinheiro, e aí elas não ficam experimentando. Mas a educação parte muito da experimentação, da experiência. Não é à toa que os investidores qualificados, o título de investidor qualificado, são aqueles que têm mais de R$ 1 milhão aplicado. Mas, tipo, muitos de nós aqui, a gente tem um parente ou a gente mesmo tem um imóvel de R$ 1 milhão, mas a gente não tem R$ 1 milhão aplicado. Mas um imóvel de R$ 1 milhão você tem. Você mora numa casa de R$ 1 milhão, mas você não tem 50 mil aplicado. Eu já vi várias pessoas assim. Se a gente for ali na Doca, aqui em Belém, a gente vai ver, tem vários prédios ali, um do lado do outro, todos os apartamentos valem mais de R$ 1 milhão, mas aquelas pessoas não têm mais de R$ 1 milhão aplicado. Elas têm dívidas. Muitas delas têm financiamento imobiliário e alavancaram para poder morar ali. Então, a educação financeira, é claro que o brasileiro foi muito judiado. Até 93, 94, o dinheiro foi destruído pela hiperinflação. Então, o dinheiro não tinha valor. Se a gente ganhava alguma grana, a gente tinha que comprar coisas, porque o dinheiro virava pó de um dia para o outro. Tinha que comprar o leite, porque no dia seguinte o leite ia valer o dobro. E assim por diante. Então, os nossos pais, os nossos avós, eles só investiam em imóveis por conta disso. E só quem tinha muito, muito dinheiro é que trabalhava com overnight e assim por diante, para fazer o dinheiro crescer e crescer muito e ganhar muito. E realmente muita gente ficou muito rica naquele período. Só que quem não acompanhou perdeu muito dinheiro também no mercado de investimentos. Mas de 94 para cá as coisas se ajeitaram. Hoje a gente tem a segurança bancária, que dá lá R$ 250 mil por banco. Então, no mínimo, se um banco quebrar, a gente tem 250 mil garantido se o banco quebrar. Antigamente não, era o fio do bigode. Era o bancão que tinha lá um montão de dinheiro e a gente acreditava no banqueiro. Qualquer coisa ele ia me devolver o dinheiro. Mas hoje em dia a gente não precisa apenas disso. A gente também tem o seguro, um seguro de vida de banco, que a gente chama que é o Fundo Garantidor de Crédito, que garante até R$ 250 mil por instituição financeira. Então, se você tem R$ 1 milhão, vendeu o imóvel, caiu na conta, recebeu R$ 1 milhão, coloque em 10 bancos diferentes, R$ 100 mil, está 100% protegido. Se nessa pandemia aí tiver uma quebradeira de banco, o teu dinheiro está protegido. No mínimo isso. Isso é importante. Márcio, abrir 10 contas bancárias é surreal. Ui, Márcio, me permita só uma vírgula. Hoje, por acaso, claro, eu fui tirar um dinheiro no banco, no caixa eletrônico, eu recebi uma mensagem no caixa eletrônico do Bradesco, falando sobre o fundo garantidor. Eu achei aquilo estranho. Depois eu recebi um e-mail, estou até com ele aberto aqui, falando sobre isso. Para a gente tomar cuidado. Tem algum zoom sobre quebradeira de banco, essa coisa? Ou não? O Bradesco está só colocando poeira aí na... Não, é a obrigação dele, ele tem que informar. Todos os bancos precisam informar, é a obrigação deles. Mas não tem, por enquanto a gente não tem ainda nenhum tipo de informação de risco de quebra de banco, afinal de contas, o que os bancos têm é que todo mundo quer, que é dinheiro. Então, cash is king, quem tem dinheiro hoje é rei. Então, as empresas que têm dinheiro em caixa estão podendo manter seus funcionários, não vão demitir ninguém, vai estar todo mundo trabalhando em casa, mesmo com a receita caindo 80%, 90%. E quem não tinha dinheiro em caixa? A primeira coisa que o cara fez foi demitir todo mundo. E fechou o restaurante, e fechou a loja, e assim por diante. Então,
Quem tem dinheiro em caixa vai se manter. Vai se manter a loja fechada por 2 anos, que não tem problema. Eu continuo pagando meu pessoal e assim por diante. E a gente vai se reinventar. Então, quem tem dinheiro hoje é rei. E os bancos têm dinheiro. As agências bancárias é essencial, não vai fechar. O problema é se muitas empresas começarem a falir e os bancos médios, que são ligados a essas principais empresas, começarem a ter calotes muito altos, isso vai ser um problema. A última quebradeira de banco foi em 2012. 4 bancos quebraram. BVA, Prosper, Cruzeiro do Sul e o Pan-Americano do Silvio Santos, que foi o único, foi o banco que foi salvo, virou Banco Pan, que hoje é da Caixa Econômica e do BTG Pactual. Então, ele é um banco hoje muito solvente, só que o público dele é consignado e financiamento de automóveis. A venda de automóveis despencou para zero e vai retomar aos poucos. É claro que o banco vai sofrer, mas tudo que ele já emprestou, as pessoas estão pagando. Pagando no limite de, se eu perder o meu emprego, eu vou ter que vender meu carro. Mas é a crise, ninguém está comprando carro. Esse banco vai sofrer, a gente tem que ficar de olho. Ah, e o BTG Pactual? Bom, o BTG Pactual é ultra high, são bilionários os clientes deles e assim por diante. Ele não vai ter esse tipo de problema. O Itaú vai ter esse problema? Não. O Itaú é um private bank muito robusto, muito diversificado, com capilaridade. Aí e o Bradesco? Não, o Bradesco é um bancão de agência, é um banco taxeiro. Ele concorre com o Banco do Brasil e municípios do interior do Pará. Então, ele é muito específico. É banco de folha de pagamento. Então, ele sim pode sofrer muito. O Bradesco pode quebrar? Poxa, seria muito ruim para o mercado brasileiro um banco gigante como o Bradesco via falir. Mas é claro que só 30% do dinheiro que o Bradesco recebe vem de serviços bancários, de empréstimos. Ele tem uma gama de outros produtos que ele também ganha dinheiro. Então, eles são altamente diversificados. É diferente dos bancos médios, e esses caras podem sofrer. Mas, assim, querendo ou não, tem a segurança bancária. Agora, como é que eu vou abrir 10 contas bancárias? Se eu tenho 100 mil reais e quero colocar 10 mil em 10 bancos diferentes, é impossível abrir 10 contas bancárias. Tem que abrir conta numa corretora como a nossa, e aí Isso que eu ia sim tu perguntar, coloca em 10 bancos diferentes. viu, Márcio? As corretoras, elas têm o fundo garantidor também ou é do onde ela faz o investimento? Explica isso para a gente aí. Não, não. O risco nunca vai ser a corretora. Quando o investidor faz A os XP, por investimentos exemplo, ela é uma pela... corretora ou é um banco? Não, a XP é uma corretora que criou um banco para ajudar a gente em outras coisas, mas eles não trabalham como banco e nunca vão trabalhar como banco. É diferente do Banco do Brasil, que tem uma corretora, mas ele é o Banco do Brasil. A XP não, a XP é uma corretora que por acaso tem um banco lá colado nela, que a gente nem usa hoje em dia. Mas a XP em si não é o problema. Se a XP falir amanhã, eu vou ligar para todo mundo e vou falar, olha, a XP deixou de existir, a partir de amanhã a gente vai fazer a transferência da custódia de todos os seus papéis da XP para uma outra corretora aí que a gente for escolher. A Ação Brasil vai continuar aqui, que a Ação Brasil somos nós, é feita de pessoas. Então, a Ação Brasil somos nós, nossos 15 sócios, e é isso. E a gente pode simplesmente trocar de corretora. Então, a corretora não corre risco, por isso que ela não está garantida por esse fundo aí garantidor do governo. Não, não. Fundo Garantidor de Crédito é uma instituição sem fins lucrativos, não é associada ao governo. Ela é criada pela Ambima, que é a Associação Nacional dos Bancos, foi criada na década de 90, lá em 96, por aí, 95, para fazer com que os bancos se tornassem mais atrativos para que os investidores tivessem mais liberdade de poder comprar CDB, LCI, LCA, aplicar na poupança e assim por diante. Até o dinheiro parado na conta corrente nos bancos está coberto pelo FGC. Até 2012 era 70 mil reais por banco. Hoje são 250 mil reais. Mas assim, 250 mil reais nem é muito, porque querendo ou não, no resto do mundo é uma média de 100 mil dólares. Ou seja, no resto do mundo, a média é de 100 mil dólares. Então deveria ser uns 500 mil reais o Fundo Garantidor de Crédito no Brasil.
Está defasado e deveria ser bem melhor aí. Mas já é alguma coisa, né? E Com certeza. a Rose... Inclusive cobre 99,7% da população, né? O FGC protege É um bom número, né? 99,7% da população. Porque só 0,3% tem mais de 300 mil reais, entendeu? Márcio, vamos fazer um exercíciozinho aqui, aproveitar que o Dorivan está aí com... O Dorivan tem muito dinheiro, a preocupação dele é um pouco essa. Vou te ajudar aqui. Assim, vamos fazer um exercício, Márcio. Vamos lá. Eu tenho aqui, para fazer uma conta bem assim, eu tenho 500 mil reais, certo? Então, eu quero olhar hoje para o mercado e desses 500 mil reais eu penso assim, olha, eu queria colocar alguma coisa de previdência, queria colocar alguma coisa para ganhar uma lucratividade um pouco maior daqui a 10 anos, eu queria fazer uma coisa que me rendesse daqui a 6 a 8 meses. Eu vou fazer o aniversário, ou então eu vou fazer uma coisa pontual daqui a 6 a 8 meses. Ou seja, com esses meus 500 mil reais, eu não vou colocar todos esses ovos na mesma cesta, correto? Eu tenho chance de diversificar. Inclusive dólar e ouro, é isso. Eu posso pegar... onde é que eu tenho que ter mais paciência? Ou seja, olha, eu vou botar aquele dinheiro ali, mas não vou pensar muito. Porque a gente vê um pouco de ansiedade, né? O dólar chegou a 5,80. Quem vendeu, sei lá, se comprou a 3,40, eu pessoalmente tinha 6 mil dólares, que a Receita não conversa conosco esse assunto. Na época que o dólar chegou em 4,40, 4,50, eu corri e vendi. Por necessidade e por achar também que já tinha feito, vamos dizer assim, o dever de casa. Eu tinha comprado a 3,40, vendia a 4,40, então eu achava que estava... Só que logo em seguida o dólar chegou, como chegou agora, no patamar de 5,80, 5,70, hoje 5 e pouco, né? E a gente que não lida muito com isso, fica... Por isso que eu falei da questão da educação financeira, é determinar um tempo durante o dia, 20 minutos, 50 minutos, para entender isso, porque faz parte do nosso resultado. Nas empresas, a gente pensa sempre que o resultado vem só dela, mas uma parte do resultado da empresa a gente precisa colocar em outras coisas, imóveis, fundos, dólar, ouro, um bocado de coisa. Então, assim, eu queria te perguntar, eu tenho 500 mil, vou fazer um exercício, tá? Quem tem esse dinheiro, aliás, é o Dorivan, não sou, mas só para fazer um exercício. O que você sugeriria para a gente? Olha, com 500 mil, se eu preciso imediato, quantos eu poderia colocar? Se eu precisar daqui a 5 anos, 10 anos, como é que você diversifica? Uma proposta, olha... Gerenciar os recursos, não é isso, Alberto? Isso. Fazer essa Como gerenciar os nossos recursos e tomar as melhores decisões. Pronto. Legal. O conservador, a gente... Pois é, o conservador a gente não precisa falar, né? Porque o conservador é fácil. Vamos falar do mais arrojado para a gente ter uma noção de tudo. E aí, se a gente não gostar de algumas coisas, a gente elimina. É muito importante a gente ter uma parte do nosso dinheiro fora do Brasil. Não necessariamente em dólar, mas tem que estar fora do Brasil no mínimo. Porque isso aí a gente já diminui o risco Brasil. Com 5 mil reais a gente já consegue fazer isso. Então não precisa ter 500 mil. Mas eu não vou colocar todo o meu dinheiro fora do Brasil. Então a gente pode sim diversificar. A gente sugere 25%. 25%, um quarto do total, em ativos internacionais. Seja ele em dólar ou não. Se a gente tem 1 milhão, são 250 mil. É sempre essa a ideia, para fazer uma regra de 3. Tem 1 bilhão, 250 milhões. Assim, o nosso chefe, o Guilherme Benchimol, ele tem 25% da carteira dele em dólar fora do Brasil. Então, ele tem lá mais ou menos 1 bilhão de reais aplicados fora do Brasil, dá uns 250 milhões de dólares, entendeu? Então, é bem isso. Então, o patrimônio dele é mais de 3 bilhões hoje em dia. Então, se a gente for olhar para nós, pobres mortais, é a mesma coisa. A mesma coisa. Porque a gente a dose do remédio muda de acordo com a necessidade de caixa. Porque, assim, a gente lida com dinheiro de 4 formas. A gente só pode lidar com dinheiro de 4 formas, divididas em 2 grandes grupos, que é caixa e liquidez. Um grupo de caixa e liquidez e uma outra parte que a gente pode pensar que é
digamos, geração de riqueza, a nossa tesouraria. A gente pode pensar assim, dividindo os dois. Sendo que no caixa e liquidez, a gente vai ter dinheiro em fundos e renda fixa. Dinheiro que a gente vai precisar a qualquer momento, mas que vai estar em fundos e renda fixa, dinheiro normal. E se eu for entrar para o mercado real? Eu estou pensando num prazo maior, né? Estou falando da minha tesouraria, o dinheiro que eu não vou contar agora. Então, você vai comprar empresas e imóveis no mercado financeiro. A gente está falando, então, de ações e imóveis. Ações, a gente vai falar de fundos de ações, porque, enfim, são veículos de investimentos que dão um potencial enorme para o dinheiro e que dão a liquidez que a gente precisa e que fazem o gerenciamento de risco que a gente precisa. Ou a gente compra diretamente as ações, a gente pode aplicar em veículos internacionais, em ações fora do Brasil, por meio de fundos ou de COI, Certificado de Operações Estruturadas, ou fundos internacionais, ou a gente compra fundo imobiliário, isso aqui é o longo prazo. E se eu colocar em fundos multimercados? Fundo multimercado vai ter de tudo, vai entrar também nesse negócio aqui. Então, médio prazo, a gente está falando de 5 anos. Longo prazo, de 10 anos para cima. Previdência entra nisso? Depende. Depende. Previdência é acumulação em longo prazo. Previdência serve para isso. Acumulação em longo prazo e sucessão. Eu estou pensando em sucessão. Coloca na Previdência. Estou pensando em acumulação. Vou fazer um negócio para o meu sobrinho e para o meu filho. Faz uma Previdência para ele. Coloca lá R$100 todo mês por 15 anos. Está feito o longo prazo dele. E se você não puder trabalhar amanhã por conta de uma doença grave? Tem que ter seguro de vida resgatável, que é a complementação de segurança disso daqui. Porque se a pessoa não tiver, se tiver focada só na acumulação e investir bem, ela está esquecendo a segurança da saúde dela, a qualidade de vida dela. Então, se a pessoa estiver fazendo só acumulação e investindo bem, ela esqueceu a segurança. Está incompleto. Ela está cobrindo a cabeça e está descobrindo o pé. Qual é a ferramenta de sucessão que vocês têm em mãos hoje? Que nós temos? Bom, a gente tem previdências que a gente pode usar para sucessão. A gente tem seguro de vida resgatável, não é seguro normal, não faz sentido ter seguro normal. Tem que ter o resgatável, porque o dinheiro fica rendendo e se eu quiser, eu tiro o dinheiro de lá, porque ele vai compor a minha reserva de longo prazo. Vai estar lá, a gente pode utilizar o dinheiro a partir de 10 anos, se quiser, assim como os melhores fundos de previdência, a gente também vai usar daqui a 8, daqui a 10 anos, porque a alíquota de imposto vai estar lá embaixo, em 10%. E, claro, se eu tiver uma doença grave, eu recebo um dinheiro e eu vou me cuidar. Se eu tiver uma invalidez, eu recebo dinheiro e vou me cuidar. Eu não mexo na minha reserva, eu não mexo no meu dinheiro de acumulação. E cobre Covid? Cobre, claro. Tem tudo isso, entendeu? E se eu falecer? Beleza. Se tu não te preparou, é como se tu deixou um cofre, um tesouro, mas esqueceu a chave. As pessoas vão ter que arrombar para poder fazer esse negócio. Elas vão ter que, às vezes as pessoas têm que se endividar para poder pagar o boleto do ITCMD, que inclusive aumentou esse ano, né? Em janeiro desse ano, o imposto de transmissão de herança aumentou. Então, o custo de passar o bastão aumentou muito. Eu ainda nem falei isso para ninguém, nem falei no escritório, mas eu estou fazendo um plano de enriquecimento familiar. Porque nós, pobres mortais, para a gente ficar muito rico, ou a gente cria alguma coisa excepcional, ou a gente vira realmente uma estrela da nossa profissão para poder ganhar muito e valorizar muito o nosso passe como um super empresário, um super médico e assim por diante, criando coisas fenomenais para poder realmente ficar muito rico, ou a gente investe por muito tempo, porque o tempo é de graça. Todo mundo tem tempo. Então, juros compostos é juros sobre o montante. Então, é juros sobre o montante, é juros, tempo e taxa. Juros, tempo e taxa são essas 3 variáveis. O tempo é de graça. O montante depende do nosso esforço, do nosso trabalho.
E a taxa depende do mercado, não depende da gente. Então, o tempo é a única coisa que não depende, assim, de alguma tomada de decisão. É igual para todo mundo. Então, é muito mais fácil a gente juntar dinheiro no longo prazo. Então, se a gente começar, a gente já quebra uma barreira. E aí, aquele negócio das tâmaras, né? A gente planta agora para os nossos filhos, para os nossos netos se beneficiarem dessa bola de neve. E agora, claro que a gente não pode esquecer da gente mesmo. O dinheiro não pode escorrer entre as mãos e a gente jogar fora, ficar dormindo com a porta da geladeira aberta. Tem que valorizar o dinheiro. Márcio, me diga A mais um. Rose está perguntando quais são os investimentos de muito risco, na sua opinião? Fazer day trade, né? Fazer especulação no mercado diariamente, operar no dólar, operar no mini índice, mini dólar, fazer scalper na bolsa de valores, isso é Fórmula 1. Isso é uma altíssima velocidade, a pessoa tem que ficar acompanhando, tem que ter muito dinheiro, tem que ter muita disciplina, estratégia, máquina, tem que ter internet, tem que ter controle, muita disciplina. É um atleta de alto nível. É um atleta de alto nível que vai estar treinando todo dia e em algum momento ele vai ganhar o campeonato mundial porque ele vai estar muito bem preparado. Então é bem isso é o mais perigoso de todos. Márcio, por que a Selic está baixa, mas os bancos continuam cobrando um spread extraordinário? E mais ainda, Márcio, por que agora com esse programa que a gente está recebendo, o Pronamp, né? Porque, no meu entendimento, o Pronamp é uma espécie de possibilidade de devolução do que você pagou. Você pagou os impostos no ano passado, 2019. A Receita Federal está dando declarações. Vou te dar um exemplo concreto. Eu tenho uma empresa que diz no ECAC, eu poderia ter até 890 mil numa empresa, a outra 300 e alguma coisa, e a outra 500 e tal. O que passou na minha cabeça de empresário? Poxa, eu vou conseguir reunir entre 1 milhão e 500 e 2 milhões sem precisar me agoniar. Peguei, fui, coloquei Caixa Econômica, Banco do Brasil, e eu recebi ontem a seguinte ligação da Caixa Econômica, que estava tudo ok e que tinha já 40 mil reais disponível para a gente poder usar o programa. 40 mil reais é uma brincadeira. A gente paga de impostos mensalmente 70, 80 mil. Como é que o banco pode fazer isso? Eu ainda estou degustando isso, porque por isso que eu estou te perguntando, como é que é a sensação bancária nossa, né, de ver uma Selic tão pequena, 2,25, e os juros que se cobram para qualquer operação do banco entre 6% e 14%. Dependendo do teu relacionamento. E essa coisa de dizer que, já que no Pronamp o dinheiro é o fundo garantidor, né, 84% é do fundo garantidor e 15% é risco do banco. Ou seja, a gente não vai conseguir receber esse dinheiro, porque não é o dinheiro que nós vamos ter que devolver, mas é como se fosse uma compulsória, né? Como se você tivesse dado lá e agora recebido aqui e vai voltar de novo. Qual é a tua impressão disso em relação ao Brasil? Principalmente com relação a essa questão do spread. Por que os bancos cobram tão alto isso? O custo de captação no Brasil é muito elevado, né? Ele tem muitos impostos. Os bancos, as instituições financeiras, todas as instituições financeiras, são as que mais pagam impostos no país. Então, se a gente for olhar lá todos os tipos de empresas, todas as empresas do mercado financeiro são as que mais pagam impostos no país. Aí, meio que a nossa Constituição, né, o nosso Congresso, ele meio que escolheu os bancos como as empresas a pagarem mais impostos. Então, tem muitas coisas que não tem como reduzir, como o custo de captação do dinheiro. O governo, ele é o benchmark, mas ele não é o único benchmark, são vários. Para os bancos poderem ficar mais competitivos, tem que ter primeiro abertura do mercado, tem que ter competição. O contrário do que tem ocorrido, porque os bancos internacionais saíram do Brasil, ao invés de virem para cá. Quem está abrindo banco no Brasil são as próprias empresas que já atuam no Brasil com algum outro segmento. Por exemplo, a Toyota tem o seu próprio banco no Brasil, mas a gente não investe no banco Toyota. Aí a gente tem a Caterpillar,
eles têm banco. Eles vendem trator, mas eles têm banco no Brasil. A Votorantim tem banco no Brasil. Cargill, Pão de Açúcar, todos os bilionários, se você é bilionário, você tem o seu próprio banco. Então, mas você não vai vender o seu banco para o varejo. Para vender o banco para o varejo para o Brasil, é muito difícil. Então, pouquíssimas empresas conseguem concorrer com os bancos sendo subsidiados pelo governo, principalmente os bancos estaduais e os federais, como Caixa, que tem um monopólio aí do mercado imobiliário no Brasil. A Caixa tem tipo, se tu é um banco e se tu quiser atuar no mercado imobiliário, tu não consegue, porque a Caixa monopoliza. Então é um monopólio, e aí? Então nem competição tem. Aí fica difícil, realmente fica difícil. Eu já fiz um projeto de abertura de um banco para um grupo de construtoras do Norte e do Nordeste. E a gente decidiu que era impossível abrir um banco no Brasil. Era mais fácil abrir um banco fora do Brasil e depois abrir uma filial aqui, porque abrir um banco no Brasil é impossível. A XP levou 2 anos só para o registro do Banco XP sair. E aí já tem uns 2 ou 3 anos que saiu o registro do Banco XP e o banco ainda não está operacional. Ele começou a ficar operacional agora esse ano e o nosso escritório foi um dos primeiros a utilizar o Banco XP no Brasil. Eles testaram o sistema deles com a gente. Eu não sei se eu fui o primeiro cliente, acho que não, mas eu fui um dos primeiros. Na primeira semana, a gente financiou a nossa sala com eles. E a gente investiu 1 milhão na sala nova, que a gente inaugurou agora em fevereiro. 350 mil a gente pegou emprestado do Banco XP para pagar CDI. 100% do CDI, mais 1% de spread. Então a gente paga CDI mais 1. Olha só, é melhor do que BNDES, que é FNO. A XP, ela tem outra cabeça, não é igual ao outro banco. Aí, tipo, vai aparecer bancos com custo operacional muito elevado. Sabe o custo operacional de captação dos bancos, dos bancões, né? Banco do Brasil, Caixa, Santander, Bradesco. E faltou algum aí, mas são 5. Oi? Itaú? Itaú, sim, pois é. Esse esquece, esse então. Aí, os bancões, né? Tipo, 2,5% é o custo de captação dos bancos no Brasil. 2,5% por ano da quantidade de dinheiro que eles têm. Entendeu? Folha de pagamento, blindagem, transporte de valores, aluguel de prédios. Tudo isso vai dar 2,5% da quantidade de dinheiro que eles têm. Isso só com estrutura de captação. Ou seja, não é à toa que eles podem pagar para a gente, como distribuidora, 0,5% por ano, que é o quanto que a gente ganha. Quando vocês aplicam lá num CDB, de um banco qualquer, esses bancos pagam para a gente uma média de 0,5% por ano da quantidade de dinheiro que vocês têm. Então, quanto mais render o dinheiro de vocês, melhor para vocês e melhor para a gente. Então, não faz sentido achar que a gente vai querer vender um produto financeiro ruim. Tem que render bem, tem que render mais. Se render pouco, vai ser ruim para vocês. Vocês vão ver, que vocês vão comparar. E vai ser ruim para a gente, porque a gente vai ganhar cada vez menos. Não faz sentido. E a gente ganha por ano. Então, quanto mais render, melhor. Então, beleza. Se eu sei disso, os bancos, então, economizam pelo fato de não precisar abrir uma agência bancária em todas as cidades, porque tem investidores em todas as cidades. E aí eles captam o dinheiro dos investidores e vendem esse dinheiro a um spread maior. E aí, nesse negócio, tem que caber o custo da distribuição, os impostos, que é mais de 1/3, 33%, 32% de imposto, e aí depois vem folha de pagamento e assim por diante. Compulsório no Brasil, mais de 25% de compulsório, todos os custos operacionais. E aí, qual é o ROA, o resultado operacional dos bancos, o lucro líquido dos bancos? Dá 10, 12% por ano sobre o patrimônio líquido deles. Então, um banco é igual a um restaurante. Quanto vale o restaurante? 1 milhão? Quanto dá de lucro o restaurante? 10, 12, 20%? Beleza. Os bancos ganham isso. Então, o banco só ganha bilhões porque eles têm trilhões em custódia, trilhões de patrimônio, trilhões. Então, eles ganham bilhões por isso. Eles são gigantes, eles são uma máquina de dinheiro que eles conseguiram eliminar os concorrentes e se concentraram nos campeões nacionais.
E aí, claro, é a dinâmica de cada país, né? O nosso país é essa a dinâmica. Márcio, Eu nem sei se eu me prolonguei aqui demais. Márcio, tudo bem. Não, está tudo bem. Eu quero te fazer a seguinte pergunta, já mudando um pouco o viés. O que esperar do mercado financeiro global pós-crise mundial de pandemia? O mercado vai ficar cada vez mais diversificado globalmente. As pessoas vão diluir o risco no mundo inteiro, porque eles sabem que a segurança fica cada vez maior de acordo com a diversificação. Então, quem não investia fora do seu próprio país, naturalmente vai ter que fazer isso agora. Então, mais do que nunca, as pessoas vão ter que olhar para o mundo e, poxa, se um vírus que nasceu em dezembro na China, em março do ano seguinte já estava no mundo inteiro, poxa, então significa que o mundo é realmente muito conectado. Agora só falta a gente conectar o nosso dinheiro ao resto do mundo, porque investir globalmente o brasileiro não faz, e isso é que eu acho que vai ser a principal diferença. Que é as pessoas dolarizando uma parte do dinheiro. Tipo, eu vou colocar meu dinheiro agora, 5 mil reais, 10 mil, eu vou pegar lá 30 mil reais, vou comprar 5 mil dólares, 10 mil dólares e vou fazer um trade. Daqui a pouco eu vou vender, quando eu ficar um pouco mais caro. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando em fazer uma reserva mesmo, um dinheiro que você vai colocar e nunca mais vai virar real. É o seu patrimônio, é como se fosse uma parte da sua casa em dólar. E, Márcio, me diz uma coisinha. Isso é mais importante. Imposto de renda, como é que o imposto de renda ele hoje vê o investidor curto, médio e longo prazo? Como é que a gente, como investidor, pode usufruir dessa coisa de reduzir o imposto de renda? Eu acho que tudo que for de curto prazo, as taxas são muito em cima, correto? De longo prazo, dilui mais a necessidade de pagar o imposto? É isso ou eu estou equivocado? Imposto sobre aplicações ou imposto sobre o nosso salário? Sobre a aplicação, sobre as aplicações, seja no fundo, seja para previdência, Sobre seja investimento, qualquer. na verdade, né, Sobre Alberto? investimento, isso, sobre investimento, Imposto sobre das mais investimento. variadas formas. Isso. Para a Bolsa de Valores existe uma isenção até 20 mil reais. Então, se a pessoa vende menos de 20 mil reais, ela não paga imposto. Basta a gente conhecer algumas regras. Tudo que é de fazenda ou imóvel não paga imposto também. Então, dividendo de fundo imobiliário, LCI, LCA, CRI, CRA, debênture, FIP de infraestrutura, letra hipotecária, nada disso paga imposto de renda. É tudo isento. Então, para a pessoa física, a pessoa jurídica paga. Se a gente tem muito dinheiro, mais de 10 milhões, tem que criar fundo exclusivo, porque a ideia é não pagar imposto nunca mais. Vai fazer o pagamento do imposto agora e vai fazer o diferimento para o resto da vida, vai colocar reservas de usufruto, vai passar o bastão para os herdeiros e já era, o patrimônio vai ficar na família para sempre, o governo não vai mais meter a mão. Isso é importante. Se a gente ganha salário, faz a declaração completa, pode usufruir do PGBL como previdência para poder descontar lá a alíquota. Uma pessoa que ganha 100 mil reais por ano, se ela investir R$ 1.000 por mês no PGBL, o imposto de renda dela não vai ser sobre os 100 mil, e sim sobre 87. Aí só por essa diferença ela economiza R$ 2.400 por ano. Ou seja, se a pessoa investe R$ 1.000 por mês no PGBL, ela ganha em imposto, que ela deixa de pagar, R$ 2.400. Então, ela pode até aportar mais na Previdência e ter uma aposentadoria mais gorda ainda. Inclusive, essa é a estratégia que a gente recomenda. Porque a maioria das pessoas economiza o IR e gasta. Gasta porque usufrui agora. Tá, e o futuro? O PGBL é exatamente o futuro. Então, a ideia é acumular esse patrimônio, porque, querendo ou não, a gente deixa de pagar o imposto agora, mas vai pagar depois. Porque, inclusive, tem muita gente que fez PGBL, que tem previdência, que nunca falaram isso para eles, que eu falo, toda semana eu falo com o investidor e as pessoas não se ligam com isso. O PGBL, o imposto é sobre todo o dinheiro que está lá. E o VGBL, na previdência, o imposto é sobre o lucro. Então, poxa, se eu tenho lá acumulado 500 mil ao longo de 10 anos e isso vira 1 milhão em rendimento, se é um PGBL, o imposto, que é 10%, vai ser sobre 1 milhão. Então, eu vou pagar 100 mil de imposto quando eu for resgatar.
E se eu acumulei 500 mil e isso virou 1 milhão rendendo, né? Virou 1 milhão, e foi um VGBL. O imposto é sobre o lucro, então eu vou pagar 50 mil de imposto. Então, num PGBL seria 100 mil, num VGBL seria 50 mil. Então, peraí, eu estou deixando de pagar imposto agora, mas eu vou pagar depois. Claro, o legislador não é besta. Ele está de olho no nosso dinheiro de qualquer jeito. Então, a gente tem que ser esperto. Ah, beleza, então se eu posso juntar esse dinheiro, como eu sei que eu vou pagar mais imposto depois, então eu vou juntar mais dinheiro ainda, vou fazer a bola de neve crescer mais rápida. Significa que eu, que vou fazer um VGBL, colocar R$ 1.000 lá todo mês, vai ter 500 mil, que vai virar 1 milhão, aí eu vou pagar 50 mil de imposto, eu vou ter líquido 950 mil. Aí o cara que fez o PGBL, colocou 500 mil lá em 10 anos e um tempo depois tem lá 1 milhão, quando ele resgatar, ele vai ter 900 mil. Assim, tá, não, mas eu vou falar para ele, vou falar, não, mas tu economizou com o IR, tu deveria ter juntado mais dinheiro e não era para tu ter 1 milhão, era para tu ter 1.400.000, porque tu teve a capacidade de juntar mais dinheiro. Era para tu ter na tua aposentadoria 1.400.000, que mesmo pagando o imposto sobre o total, ainda assim tu ia ter 1.200.000, bem mais do que eu, que ia ter 950 mil. Então é exatamente isso. A estratégia que a pessoa for utilizar é que ela tem que medir para ver se vale a pena. Aí, em relação ao imposto, tudo depende da estratégia. É aí que entra o papel da corretora, Márcio. É isso? Aí que entra de olho. É isso aí. Aí provoca o teu assessor. Ei, rapaz, faz essa conta aí para mim que eu estou com preguiça. Márcio, qual é o papel do assessor financeiro? É esse. Por sinal, eu comecei falando sobre isso, né? Como chegaram colegas aqui depois, eu sou assessor de investimento porque eu comecei a cuidar do meu dinheiro e do dinheiro da minha família. E aí depois amigos meus começaram a me demandar e aí eu comecei a cuidar do dinheiro de amigos e depois eu falei, poxa, eu vou fazer isso profissionalmente. Aí eu conheci o pessoal de Manaus, que era dono do escritório aqui em Belém, virei sócio deles, depois comprei a empresa deles. E foi assim que a gente nasceu. Então, o assessor de investimento ele é um operador. E a gente começou como operador da Bolsa de Valores. Era só isso que a gente fazia. Então, a gente só executava ordens na Bolsa. Hoje em dia, além de executar ordens na Bolsa, a gente tira a dúvida dos investidores em relação a tudo, todos os mercados, de seguro, previdência, fundo, qualquer tipo de produto financeiro do mercado a gente tem acesso. É dinheiro que vai transformar em mais dinheiro, a gente trabalha com isso, mercado de capitais. Você pegar o seu dinheiro e comprar um tijolo, comprar um terreno, construir uma casa e vender, eu considero isso um negócio, eu não considero isso investimento. Para mim, a palavra investimento é dinheiro virando mais dinheiro. Porque senão, tudo na vida é investimento, né? Se eu comprar flores para minha esposa, vai ser um bom investimento. Eu sempre costumo usar essa piada, mas, querendo ou não, flores é também um bom investimento. Mas se a gente for pensar aqui no nosso mundinho, é dinheiro virando mais dinheiro. Então, o assessor de investimento, ele tira dúvida, ele executa ordens e compara coisas. Então, basicamente é isso. Como é que a gente ganha dinheiro? Os bancos pagam a gente porque eles não precisam abrir uma agência bancária. Eles usam a nossa agência, o nosso escritório, para captar investidores. E aí eles pagam a gente quando você escolhe um CDB. Quando você escolhe um CDB, uma LCI, uma LCA, uma renda fixa qualquer, você não tem custo nenhum. Os investidores não pagam nada. Quem paga é a indústria. Quem paga são os bancos que pagam a gente. E aí, claro, como eles ganham, a gente ganha lá uma média de 0,5% por ano. Quanto mais render o teu dinheiro, melhor para ti, melhor para a gente. Com fundo de investimento é o mesmo esquema. Todos os fundos de investimentos têm o síndico, que é o gestor, tem o administrador, tem o custodiante e tem o distribuidor. São 4. Aí, desses 4, a gente ganha 1/3 da taxa de administração de todos os fundos. Então, todos os fundos têm taxa de administração. Quando a gente olha a rentabilidade do fundo, já é descontado da taxa. Então, se a taxa básica de juros, a taxa Selic, rendeu 10 e o fundo rendeu 11, aquilo ali já é descontado da taxa. E aquele fundo já está rendendo acima da Selic, então ele é um fundo bom. Quanto é a taxa de administração? É 0,3% ao ano. É um fundo de renda fixa, então é 0,3% a taxa de administração. Eu vou ganhar 0,1% de taxa de rebate, de taxa de comissão. Então, literalmente é isso que a gente ganha, 1/3 da taxa de administração de todos os fundos. Então, o fundo de ação normalmente cobra 2% por ano, e é igual para todos os fundos. Os fundos multimercados cobram de 0,5%
a 2%, e os fundos de renda fixa cobram uma média de 0,3% de taxa de administração por ano, sendo que, como vocês já sabem, a rentabilidade do investidor já é líquida de taxas. Então, se um fundo rende pouco, ele é um fundo ruim. É fácil que a gente consegue ver quando o fundo é ruim. Aí não faz sentido a gente colocar dinheiro lá de jeito nenhum. Legal? E Bolsa de Valores é corretagem, né? Bolsa de Valores é corretagem, R$18,90 por ordem, ou se você operar muito, a gente dá um desconto, fica lá embaixo a corretagem, fica pequenininha. Vai pagar lá R$5, R$3 por ordem. Então, depende muito do que você for fazer na Bolsa de Valores. Márcio, o assessor financeiro é um estudioso da economia, certo? Então, qual a perspectiva de recuperação da economia do Brasil pós-Covid? O que vocês acham? A gente vai recuperar mais lento. Qual é a perspectiva de vocês? O Brasil ele é um transatlântico, ele se move mais lentamente, ele é bem mais complicado, ele é diferente de outras economias mais rápidas. Se vocês perceberam, nos Estados Unidos, estourou a pandemia e eles demitiram 30 milhões. Aí a pandemia começou a apaziguar, eles contrataram 10 milhões. É muito rápido que eles conseguem fazer isso. O brasileiro não consegue fazer isso. É impossível o brasileiro fazer isso. Porque só para ele indenizar o pessoal é 40% de FGTS, mais não sei o quê, e negocia com o sindicato, e é um monte de coisa. Para pensar em demitir é uma novela. Para demitir é outra novela. Após demissão é Justiça do Trabalho na certa. Então é sempre isso. Aí então as pessoas têm medo dessa demissão em massa. Então aí simplesmente eles não contratam. E é isso que acontece no Brasil. Trabalha-se no osso. Não se trabalha com gordura, se trabalha no osso. E aí, como se trabalha com osso, a gente vive de expectativa. E a expectativa não é das melhores. Só da Petrobras, para a gente ter uma noção, que é uma das... Oi, pode perguntar. Era isso que eu ia te perguntar. Com o petróleo lá embaixo, qual é a ideia das ações de quem comprou Petrobras? E a aviação também. O que você fala sobre isso? A aviação é uma grande incógnita, né? Porque se não descobrirem uma vacina, uma prevenção, se não tiver nenhum tratamento padrão, porque nenhum tratamento padrão existe hoje em dia, vai continuar ainda esse negócio de bloqueia, desbloqueia, e isso vai continuar atrapalhando muito a economia. E vai continuar o mesmo também. Pois é, tipo, até as empresas de aviação vão ter, tipo, já tem procedimento hoje. A pessoa senta aqui, três fileiras de cadeira vazia, aí gente, 2, 3 fileiras vazias, gente. Então, poxa, dentro do avião, tu vai ter 3, 4 fileiras vazias. Como é que uma empresa vai sobreviver? Vai ser muito complicado. Imagine o custo, né? Então, não tem como. Os super ricos vão continuar andando de jatinho e a aviação vai se tornar estatal. Eu acho que isso que vai acabar acontecendo. Os nossos impostos vão pagar essas empresas. Márcio, mas tirando essas empresas de aviação, quando a gente compra... E aí a Petrobras, por favor. De empresas de vários segmentos. E aí a gente leva em pensar em produtividade e lucro. Como a economia não se recupera? Como que essa empresa vai ter produtividade e vai ter lucro para poder remunerar na Bolsa de Valores? Pois é, mas bora entrar dinheiro, bora falar primeiro da Petrobras, né? No caso da Petrobras, o nível de endividamento dela vai estourar de novo. É isso que pode ocorrer. Porque o padrão de consumo vai ser menor, as pessoas estão ficando mais em casa, consomem menos combustível. A gente sente isso com os nossos clientes que têm posto de gasolina, eles falam para a gente. E aí o preço do petróleo internacional lá embaixo, porque a demanda global vai reduzir. Por mais que volte, mas ela não vai voltar para o padrão de janeiro, vai ficar perto de uns 20% abaixo do padrão de janeiro. Então, se a empresa faturava 1 milhão, o novo normal dela é faturar 800 mil, só que agora ela está faturando 500. E nos 500 ela opera no vermelho.
Então, depois que o povo começar a voltar de novo, como já está acontecendo agora esse mês, aí volta lá para os 600, 700, para voltar depois para os 800, mas não vai voltar para 1 milhão tão cedo. Então, é meio que isso a Petrobras. A Petrobras em si vai se endividar muito, porque ela pode se endividar, assim como ela já se endividou no ano passado, operando no vermelho, trabalhando no prejuízo, tipo, comprando combustível mais caro lá fora do Brasil e vendendo mais barato, aí tendo bilhões de prejuízo. O Brasil já fez isso no passado e se endividou muito, quase a Petrobras falia. Aliás, ela tecnicamente chegou a falir, mas como ela é uma empresa estatal, não tem por que falir, né? Se fosse uma empresa privada, ela já tinha aberto recuperação judicial. Aí o que eles fizeram foi um saneamento na empresa depois, e aí o nível de endividamento dela, que era de 5 vezes o patrimônio dela, chegou a 2 agora, em fevereiro. Agora, com o Covid, vai voltar para 5,7. Então, o que era 5, imagina, para cada R$ 5 em dívida que a Petrobras tinha, ela tinha R$ 1 de patrimônio. Aí, na véspera da crise, ela tinha já R$ 2 de dívida para cada R$ 1 de patrimônio. Agora, com o corona, ela pode ir para 5,7 de dívida para cada R$ de patrimônio. Ela vai se endividar muito se o petróleo continuar lá embaixo. Já está voltando a subir o petróleo, já está dando uma aliviada. E com a alta do dólar, dá uma aliviada também para ela. Mas, querendo ou não, ainda é uma perspectiva não tão boa para a Petro, com certeza. A Petrobras é a petrolífera mais volátil do planeta, assim como o real é a moeda mais volátil do planeta. É a moeda que se mais valoriza e a moeda que mais se desvaloriza no mundo em qualquer nível de estresse. Vocês devem ter percebido E isso. por que essa vulnerabilidade tão grande na Petrobras? Qual é o motivo? Por que ela é volátil? É porque, sim, porque essa vulnerabilidade tão grande. Ora ela está Porque o colocada. nosso país não é previsível. Nosso país não tem previsibilidade. A gente não consegue, a gente ainda não conseguiu nem estabilizar nossa dívida. A trajetória da nossa dívida é assim, ó. Então eles estão tentando corrigir a trajetória da dívida para no mínimo diminuir a velocidade dela. Ela pode crescer, como a dívida de todos os países crescem, mas não pode crescer muito. Se crescer muito, vai ter que aumentar os impostos para 55%, 60% e vai continuar aumentando o imposto. Chegou uma hora que a gente não suporta mais. A nossa carga tributária é 42%. Aí vai para 50%? Vai para 60%? E aí, vai continuar aumentando o imposto para sempre? Não dá, né? Entendi. A gente está chegando quase ao final desse nosso bate-papo, né? E Márcio, tem uma pergunta aqui no chat da Rose. O que você acha da Sicoob? São as Sicoob, o que você acha da Sicoob? Que é a A cooperativa. gente distribui o Bancob. Todas as cooperativas ficam abaixo do Bancob, né? O banco cooperativo, a gente distribui. Eles têm uma LCI com a gente. A gente faz parte do nosso portfólio em relação a investimentos. Eu prefiro o Poupex. Tá? O Poupex do Exército é melhor em relação por investidor, né? O meu prisma sempre é do investidor. Então, se você tem o dinheiro e quer colocar numa LCI, você vai colocar na LCI do Bancob ou do Poupex? O Poupex você ganha. Ganha em rentabilidade e Tem segurança. questão de segurança. É seguro colocar dinheiro na cooperativa financeira, ou Sicoob, ou uma outra? Sim, tem a segurança do FGC, né? Até 250 mil por banco. Está coberto, então, pelo fundo garantidor, é isso? Tá. Legal. Assim como qualquer banco, né? Banco serve para banking, para pagar salário, dívida, cheque, cartão, serve para isso. Então, dinheiro investido é outra coisa. O banco a gente usa para pagamento, para receber salário. Márcio, em dezembro, o Sicoob colocou a seguinte opção: para cada 100 mil, eles dariam 15% de rentabilidade. Para cada 100 mil, desde que você colocasse a partir de 500. Então, para cada 100 mil, eu ouvi aquilo ali e tal. E eu fui fazer uma comparação, não tinha nenhum lugar no mundo que tivesse isso. Para cada 100 mil, eu acho que essa pergunta do Sicoob que está sendo colocada aqui talvez seja isso, essa, entre aspas, né? Para cada 100 mil, o que ele ia pagar? pagar? Muito 15% em um ano.
Mas estranho. É bom ver a Muito estranho. origem. Não, isso foi em dezembro, É tá? bom ver a origem. Isso Não, foi em porque não é assim dezembro. que funciona. Não, não é assim que funciona, de jeito nenhum. Então, provavelmente olha, a gente tem expectativa, se você for associado, nossa empresa dá tanto de rentabilidade, papapá. Então, você vira sócio Não, daquele não, negócio. eu fui na agência, foi me proposto, olha, transfere, eu tinha esse valor no base, agora vem cá, agora para cada 100 mil eu te dou 15. Na época, inclusive, eu falei, pô, mas é 15 num período de um ano, né? Fora tudo, livre. Inclusive, as próprias taxas do banco não seriam pagas naquele momento. Isso foi em dezembro, lá no início de dezembro. Ou a não ser que fosse Aham. um dinheiro que ele estivesse precisando para um determinado aporte, né? Uma coisa pontual. Não, é muito estranho isso. É melhor ler a letra miúda. Tem que ter alguma letrinha miúda aí, não é possível. Senão seria fácil. Eu ia pegar aqui uns 100 milhões de reais. Agora eu quero meus 15 milhões, hein? Cadê? Né? Eu juro que eu poderia fazer isso. A gente se junta aqui, né? Eu tenho certeza que se a gente se juntar aqui dá uns 10 milhões, né? Aí a gente se junta, pega os nossos 10 milhões e a gente vai lá atrás de 1,5 milhão. Se for acima, né? Se for tirar ao mesmo tempo, talvez não tenha, né? Porque cada um que aplica vai retirando numa determinada data, né? Aí o banco vai fazendo o jogo. Mas é assim que funciona mesmo. Mas, Deve ter algum esquema aí, deve ter alguma coisa. quero agradecer a presença aqui no nosso bate-papo do Nilton, da Wesla, da Andrea, né? Que estão sempre aqui com a gente, sejam sempre bem-vindos. Mas está chegando no final e a gente vai fazer uma pergunta de coach aqui para ti, tá? Como ter sucesso no mercado financeiro, ganhar dinheiro e realizar sonhos? Ajuda a gente aí a realizar os nossos sonhos. Como fazer isso no mercado financeiro? Disciplina e curiosidade. Eu acho que disciplina e comparação seriam as duas palavras corretas. Disciplina e comparação. Se a pessoa tiver a intenção de, no mínimo, ficar comparando as coisas e ter a disciplina de usufruir da bola de neve que o mercado oferece para a gente de graça, que são os juros compostos, aí beleza, todo mundo vai ser bem sucedido. Legal. Márcio, qual a tua última dica ou qual a tua mensagem que tu quer deixar para todos nós que estão assistindo esse bate-papo? Me manda um alô no Zap, manda um alô pro Carneiro aqui, que é o nosso parceiro, para a gente marcar uma outra reunião online dessa aqui, ou até mesmo presencial, se a gente tiver todo equipado, né, de máscara, não sei o quê. Aí a gente pensa nas estratégias individuais aqui de cada um, né, na sucessão, na acumulação, na liquidez. Bora colocar isso na prática, né? Não adianta ficar aqui só na teoria, né? Sim, legal. Márcio, muito obrigado, tá? Pela Dorivan, oportunidade. eu Oi, posso oi, já falar? quer falar? Eu posso Pode sim, falar? Wesley. Boa noite. Boa noite. Então, Márcio, parabéns aí pelos conhecimentos. Eu fiquei bem curiosa. Eu quero saber se eu, com R$ 100, vocês, corretora, recebem o investimento da gente, quiser fazer? A partir de Recebe, mas R$ 100, tem um valor fixo? recebe, mas tem que ver se faz sentido. Porque se você tem uma conta num banco que vai te cobrar lá R$ 15 para fazer uma TED, aí o banco vai estar te cobrando 15% do valor que você vai estar transferindo. Aí não faria sentido nenhum você transferir R$ 100. Aí você teria que ter um valor maior ou procurar alguma aplicação que tenha débito automático. Ou você teria que trocar de banco por um banco que não lhe cobre TEDs. Porque para mexer no dinheiro, se o custo para mexer no dinheiro é alto, já não faz sentido. Porque a gente briga aqui por 0,1% a mais para fazer o dinheiro render. Então, 0,1 a mais é um apartamento em 10 anos. Aí, bom, com R$ 100 você não consegue fazer nada, não muda a sua vida. Mas, querendo ou não, se precisa ter um começo. Os melhores fundos do mercado cobram R$ 1.000 de aporte mínimo, R$ 500 de movimentação adicional.
Então, dá para fazer por débito automático. Coloca 5 mil lá num fundo qualquer e R$ 500 todo mês, R$ 100 todo mês, e já vai acumulando. Só que isso não vai ser suficiente para você trocar de carro no final do ano. Então, significa que há necessidade de acumular mais. E como a matemática é um percentual de tudo, um percentual de R$ 100 é um percentual de R$ 100 mil, é um percentual de 10 milhões de reais. Então, o cara de 10 milhões vai ganhar a mesma coisa do cara de 10 mil. Então, o trabalho que eles vão ter vai ser o mesmo, que vai ser abrir o celular e fazer uma TED e investir o dinheiro. O conhecimento está aí, a gente dá ele de graça, está no nosso site, está aí no YouTube. Tem, conhecimento tem. O que falta agora é a ação, é a gente ir lá e fazer. O plano de enriquecimento que eu considero robusto é a pessoa investir $1.000 por mês. Qualquer pessoa que invista pelo menos $1.000 por mês está bem na foto. Porque significa que essa pessoa está ganhando lá 10, 15 mil, 20 mil reais por mês e está tendo a possibilidade de investir R$ 5.000 por mês. Essa pessoa vai ser muito bem sucedida, porque ela vai ter um patrimônio financeiro bem robusto. Bem legal. Aí isso sim. Obrigada aí pelo... Só mais uma, tá? Desculpa aí. É porque eu vi o pessoal falando aqui sobre o Sicoob, Sicredi, né? Essas cooperativas de crédito. Então, quando a gente abre conta, eu abri no Sicredi, ele exige uma quantia X, né? Ou empresa ou pessoa física, que ele vai te retornar só com 10 anos e você ganha um percentual lá anualmente, né? O que você acha disso? Na cooperativa, você vira sócia do negócio, né? Então, você tem um risco do negócio. E aí, você, como todo negócio, você tem que sentar em cima e prestar atenção, senão você pode perder muito. Porque talvez é uma maneira também deles te pedir mais dinheiro para investir dentro né, para cooperar mais, né? Sim. É a forma que eles usaram, né, de crescer, né? Entra no custo de captação. Lembra que tem um custo de captação dos bancos, que é 2,5% por ano? Isso entra no custo de captação dos bancos. Ao invés de eles gastarem com propaganda na TV Globo, ou alugando prédios num metro quadrado mais caro do Brasil, contratando um monte de gente, eles estão pagando os próprios cooperados, né? Então, é uma outra forma de fazer banco. Agora, Obrigado, claro, viu? todo negócio que não tem um dono é complicado, né? Todo negócio que não tem um dono é complicado. Eu já vi vários conflitos de interesse lá dentro. Do alto escalão, lá em cima. Pessoas brigando lá dentro por taxas, por remunerações, em que a gente não viu como muito ético. A própria XP faz um compilado, tem 140 bancos no Brasil ativos. Desses 140 bancos, a gente distribui cerca de 100 bancos, que entra aí as financeiras também. Mas banco mesmo valendo dá uns 70 bancos, 75 bancos. Aí tem as financeiras. Mas desses 70 bancos, tem 18 bancos que são AAA, que são os bancos mais seguros do planeta. E tem uns 12 bancos que é AA+, é tipo um aluno que tira 9,5 em todas as matérias, então é top também. Então tem 30 bancos aí que são os melhores do país e a gente não precisa ficar se expondo a riscos desnecessários. É claro que eu vou colocar lá 5 mil reais, 10 mil reais, 50 mil reais que seja, é o preço de um carro. Tu não vai morrer porque se tu perder um carro. Mas, poxa, quando se trata de valores maiores, o suficiente para comprar uma casa, poxa, não é para brincar com dinheiro. A gente realmente tem que pensar. A gente que é pequeno, a gente tem que pensar como um cara grande. A gente sempre tem que valorizar o dinheiro. Obrigado, viu? Valeu, pessoal. Obrigado aí, viu? Qualquer dúvida, fica à vontade mesmo para perguntar. Nosso trabalho é esse mesmo. Eu fico... Cada ligação minha, todo dia, eu devo ter aí umas 10, 12 reuniões por dia. Eu considero reunião porque são ligações como essa, é como se eu tivesse um telefone, 50 minutos, 1 hora, às vezes, no telefone, conversando com as pessoas hoje. Antigamente eu fazia 3 reuniões por dia, hoje são 7, 10, 12. Então a gente consegue hoje conversar com mais pessoas. Márcio Carneiro, que está aqui, também faz esse trabalho. Então, quanto menos dúvidas
a gente tiver como investidor, melhor, né? A gente toma uma decisão melhor. No novo Beleza? essa questão das reuniões online, né, veio para ficar, né, Márcio? Ela otimiza o tempo também, né, a locomoção, o custo, né? Então, Exato. tem coisas que a pandemia trouxe para ficar, né? E a questão das online é uma, né? Então, Márcio, É isso aí. muito obrigado aí pela sua participação, pelo seu esclarecimento e pelos seus conhecimentos. Tá? Sucesso no seu empreendimento aí, tudo de bom. A gente quer agradecer Legal, eu que agradeço, viu? participando, né? Agradecer a Abrap Coach e o Projeto Conecta está firme e forte aqui toda segunda-feira e toda quinta-feira com um assunto bem interessante de negócios, de coach, assuntos diversos. Tá? Muito obrigado Sim. por ter dedicado o seu tempo aqui junto com a gente. Obrigado aí, Alberto, Andréia, Nilton, Lorena, Márcio, o Ejla e o Sérgio. Tamo junto. Boa noite. Fique com Deus. Um abraço. Tchau, pessoal. Abraço, até mais. Tchau.